Você não é o seu dia ruim. Entenda uma coisa, você não é o seu dia ruim. Você não pode basear a sua vida, uma vida toda, uma vida inteira, em alguns momentos que você teve que foram péssimos. Assim como você, eu também tive momentos assim. E gostaria de compartilhar com vocês um pouco de algumas histórias que eu vivi, que definitivamente, quando você passa por esses momentos, você fala assim, a minha vida é uma droga, velho. E eu também já pensei assim demais, gente. Demais, mas demais mesmo. Mas eu tenho uma palavra de Deus pro seu coração hoje. Quem sabe você chegou aqui e falou assim, velho, não, eu preciso de ouvir uma palavra. Eu não aguento mais passar pelas coisas que eu estou passando. Por isso eu te digo, você não é o seu dia ruim. Eu sou o pastor Xandão, que Deus abençoe sua vida. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Ative o sininho para você receber todas as nossas notificações. Esse é o nosso devocional diário. Há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu estava trabalhando de aplicativo, motorista de aplicativo. E eu me lembro que, dentre tantas coisas ruins que já aconteceram comigo, trabalhando disso, graças a Deus eu não fui assaltado, dos males o menor, Eu lembro que teve um dia que foi marcante para mim. Foi um dia muito ruim, eu trabalhei no Natal, à noite, chovendo, e é muito ruim porque você quer estar em casa, você quer estar com a família, o povo está comendo, está bebendo, está trocando ideia, está rindo, e eu estava trabalhando. E para piorar a situação, a gasolina acabou comigo. Eu deixei um casal muito legal mesmo casal. Na hora que eu parei o carro na porta da casa deles, a gasolina acaba. E aí eu não sei se acontece só comigo ou se acontece com vocês também, mas quando você está diante de uma situação difícil, a sua mente buga. E naquela hora ali eu sabia que era a gasolina. O casal até me perguntou o que era. Eu falei, não, é a gasolina que acabou. Eles me perguntaram se eu tinha dinheiro, porque eles queriam ajudar. E eu falei, não, eu tenho. Era muito pouco, eu tinha R$20, gente. Trabalhava igual cachorro e não via o dinheiro. Eu tinha R$20 para pôr gasolina. E eu lembro que eu falei, e agora? E na altura do campeonato, eram umas 3 horas da manhã, não tinha nenhum posto de gasolina aberto, até que eu tive uma brilhante ideia, para não falar outra coisa, Eu perguntei ao casal se eles tinham uma bicicleta, eles falaram que tinha, e eles confiaram em mim, é lógico, meu carro estava lá na porta da casa deles. Eu peguei a bicicleta deles e saí igual um maluco na chuva, com um galão para pegar a gasolina, para comprar o etanol. Eu custei achar um posto de gasolina aberto, mas eu andei muito. Pensa no arrependimento. Sim, exatamente, arrependimento. Seria melhor ter deixado o carro lá, ligado para alguém. Só que depois que acontecem as coisas, poderia ter feito um monte de coisas. Só que depois que acontecem as coisas, que a gente para analisar o que poderia ter feito. Na hora, gente, eu não queria atrapalhar ninguém. Era Natal, o pessoal estava com a família deles, eu não queria. Então eu saí igual maluco pelas ruas de Belo Horizonte, caçando um posto de gasolina para mim comprar o bendito etanol, comprar a gasolina, Eu andei tanto, mas tanto que eu cansei. Tava chovendo, era Natal, era de madrugada, eu já estava exausto porque eu estava trabalhando o dia todo. Eu me lembro que eu sentei assim na calçada. Gente, diante de Deus, eu tô falando diante de Deus aqui, ó. Eu sentei na calçada e comecei a chorar. E falei para Deus assim, Deus, eu não aceito essa situação. Deus, por que está acontecendo isso comigo? Deus, eu poderia estar com a minha família. E aí comecei a desabafar com Deus ali, triste, e passou um outro motorista de Uber. E aí ele parou o carro e me perguntou se estava tudo bem. Eu falei, amigão, eu também sou motorista. Mostrei ele, expliquei a situação. Ele pegou o galão, dei ele os únicos R$20 que eu tinha da minha vida, E aí ele foi, demorou muito, imagina, ele de carro, demorou muito. Então, tipo assim, eu ia rodar Belo Horizonte inteira, e não ia achar um posto aberto, até porque era Natal. Resumindo a história, o cara foi lá, comprou a gasolina, voltou e falou assim, cara, Deus abençoe sua vida e tal. E eu já não tinha nem força, nem mais pra falar nada, pra dialogar, eu só agradeci. Ele falou assim, eu só não te levo porque você tá de bicicleta. E aí foi aí que eu caí a ficha. Falei, velho, por que eu não peguei um Uber? Podia ter pagado R$10 de Uber, e colocado R$10 de gasolina. Enfim, fui embora,
coloquei a gasolina e depois disso eu nem quis trabalhar mais, estava tão chateado, vim embora. Falando assim, parece algo normal. Só que pensa numa pessoa que já estava exausta de trabalhar em aplicativo e eu passei um monte de coisa. Gente, foi um dos piores dias da minha vida, né? Só que mal eu sabia que o pior dia da minha vida viria alguns anos depois. Só que isso eu vou gravar uma devocional, né? Logo contando esse caso também. Mas eu queria dizer para você o seguinte: você não é o seu dia ruim. Você não é o seu dia ruim. Pastor, mas eu perdi um filho, sabe? Eu perdi a minha esposa, aconteceu um acidente. É tantas coisas, né, ruins que acontecem com a gente, que a maioria das pessoas elas perdem até a vontade de viver. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para você o seguinte, que vai passar. Infelizmente, algumas coisas que acontecem na vida da gente, a gente tem que encarar. Não adianta, sabe? E olha que eu trabalho com isso, com pessoas com depressão, com síndrome de pânico, com ansiedade. E o que nós mais queremos é ficar dentro de um quarto, isolado, sem conversar com ninguém. É o que nós mais queremos. Mas você não é o seu dia ruim. E existe um Deus que luta por você. Deuteronômio, no capítulo 20, no versículo 4, diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar a vitória. Recebe essa palavra hoje em nome de Jesus, pois o Senhor, o seu Deus, ele te acompanha e ele luta por você contra os seus inimigos e ele vai te dar a vitória. Véi, tenta entender esse texto. Quando você começa a olhar para a palavra de Deus com amor, com carinho, quando você começa a olhar para Deus e você para de olhar a circunstância, o seu coração, você tem uma paz. Você começa a compreender algumas coisas. É lógico que Deus não vai te contar tudo. É um treinamento. Tudo aquilo que a gente passa é um treinamento. Você está passando de fase, tá bom? Por isso não deixe as circunstâncias, os problemas, as dificuldades apontar o dedo na sua cara e falar que você é isso. Mentira, você não é nada disso. Se você gostou, curte, comenta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você acompanhar outros vídeos também, outras devocionais, e que Deus te abençoe.